Olá, boa noite. Oi, Neide, saudades! Olá, pessoal, boa noite. Eu entrei um pouquinho antes para conseguir colocar o título, como eu combinei com a Síbia. E nós vamos aguardar um pouquinho a entrada da Síbia também e dar o horário certo. Por enquanto, vocês podem ir acionando aí a Asa Delta. Oi, Carol, minha linda! A Asa Delta para ir anunciando para os colegas de vocês, para os seguidores, que a live vai começar, tá bom? Oi, Nancy, boa noite. Deixa eu ver se eu vejo todo mundo que entrou aqui, que passou, eu estava colocando o nome e não vi. Neide, olha quanta gente. Muito obrigada, pessoal. Muito bom. Já já a gente vai começar. Deixa a Síbia entrar também. Ah lá, a Síbia entrou. E a gente está muito feliz de fazer mais uma live pelo Espaço Ser e mais uma live trazendo mais conhecimento para vocês. Olha lá, a Síbia está entrando. Ah, Oi, Síbia, boa noite. certo, Tudo bem? né? Tudo bem. Então tá bom. Estou Vamos avisando o lá. pessoal agora para enquanto não dá ainda o horário certinho, para ir acionando a asa delta que tem aqui embaixo, que é o Ah, aviãozinho que sim. vai comunicando todo mundo que a live está começando. Aham. Deixa eu ver aqui. E estou super contente de nós estarmos fazendo mais uma live pelo Espaço Ser, para a gente Uhum. divulgar um pouco mais de conhecimento, né? Ajudando as pessoas com informações relevantes, e acho que isso é muito bacana. Então, para Uhum. começar, Síbia, eu sempre esqueço de me apresentar. Na última live que a Tá, Luciana fez, ela fez isso, eu falei, puxa, é verdade. Então eu vou me apresentar e depois eu passo a palavra para você, tá bom? tá bom, tá bom. Então, olha só, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Silvana Pérez, eu sou pedagoga, psicopedagoga e tenho mestrado em educação. Eu sou sócia fundadora do Espaço Ser, junto com a minha irmã, Luciana Lauretti, e é um espaço multidisciplinar, um espaço onde nós temos profissionais da psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, fonoaudiologia, temos psiquiatras, cirurgiões dentistas, quer dizer, nós temos uma equipe bastante grande, bem multidisciplinar mesmo, para a gente conseguir atender com mais qualidade os nossos pacientes. E é com muito Uhum. prazer que eu recebo hoje, pelo Espaço Ser, a doutora Síbia Maria Ottoni. É assim que fala, Síbia? É um pouco longo, é Síbia Maria de Cássia Navarro Ottoni, Nossa, mas é um pouco melhor, longo. né? Sim, E sim. a Síbia é psiquiatra da infância e da adolescência, formada pela Unifesp. A Síbia também foi aluna da doutora Ivete Gatá, que também fez uma live conosco. A Síbia também conhece o Tiago Fidalgo, que também fez uma live conosco. E a Sim. Síbia também está conosco no Espaço Ser. Na verdade, ela ia começar a Uhum. atender quando chegou a quarentena, a pandemia, né? E aí Sim, a gente está sim. esperando, né? Passar um pouquinho isso para ela poder atender ao vivo, né, no espaço, mas sempre É. que precisar, as salas já estão lá disponíveis para ela fazer parte da nossa equipe também do Espaço Ser. Então, Síbia, fala um Uhum. pouquinho para a gente da sua trajetória aí profissional antes da gente entrar no nosso assunto. Certo. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu fiz medicina, né, lá na Unianguera Uniderp.
E eu fiz a residência de psiquiatria geral na Santa Casa de Campo Grande, Hum, onde eu tive o grande prazer de conviver com o Dr. Salvador, que era o nosso chefe de lá. Ele ensinou para a gente muito sobre psicopatologia, sobre a ética, sobre uma escuta qualificada mesmo do paciente. Então, isso eu tenho muito orgulho e muita honra de ter tido essa convivência com ele lá. E aí eu vim no terceiro, né, depois que quando eu estava no R3, eu vim conhecer o serviço de psiquiatria da infância e adolescência na Unifesp, onde eu fiz o meu estágio. E aí eu me apaixonei e decidi vir para São Paulo, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vim para São Paulo para fazer o R4, que é de psiquiatria da infância e adolescência na Unifesp. E onde também eu tive honra de conhecer muitas pessoas, professores dos quais eu me inspiro, professores dos quais me, me fazem, enfim, ter bastante inspiração e no sentido de poder organizar e poder compartilhar conhecimentos. São pessoas que me inspiram e no sentido de que são pessoas que agregam muito também. uhum. Ivete, você falou do Dr. Tiago. Eu agora, depois que eu terminei o R4, eu estou acompanhando o ambulatório chefiado pela doutora Sheila Caetano e doutor Marcos Ribeiro. É um ambulatório que ele faz uma interface. Oi? Não, eu falei, oi, Bel, que ela falou oi aqui pra mim. Então, as pessoas estão dando. Não, problema. É um ambulatório que ele faz uma interface entre a pediatria e a psiquiatria da infância e adolescência. Então, a gente tem esse suporte e esse conhecimento também para compartilhar dentro da pediatria, junto com a psiquiatria da infância e adolescência. Então, acho Que que bacana. é um lugar que é um ambulatório que eu optei, né, por continuar acompanhando mesmo depois da residência, Uhum. como supervisão, enfim. É, Enfim, é as um. pessoas que eu conheço da Unifesp, né, ultimamente tenho conhecido cada vez mais profissionais de lá, realmente são Uhum. admiráveis. Eu tenho que dar o braço a torcer e bater palmas para todos que eu conheço. Parabéns. Sim. É Vamos lá. uma instituição social também. Uhum. É, o Vamos nosso começar. assunto, né? O nosso assunto, irritabilidade na infância e na adolescência, quando desconfiar de um transtorno, né? Então, antes da gente começar a falar em pandemia, que se fala muito nisso, né? Agora, é bem atual, você podia colocar para a gente o que seria a irritabilidade em termos de normalidade, né? O que é É, essa irritabilidade? o que a gente pode pensar, assim, em termos de conceituar um pouco irritabilidade, o que seria, né? Se a gente Uhum, fosse pensar em conceito, seria um limiar baixo para sentir raiva uhum, diante de alguma frustração. Então, pensando nesse conceito, limiar baixo para sentir raiva diante de alguma frustração. Isso a gente pode encontrar desde da primeira infância, desde de recém-nascido. As uhum, crianças, quando estão vivenciando uma frustração, seja por fome, né, seja por sono, elas choram, às vezes, uhum. né, fazem algo que a gente ainda não pode considerar birra, né, porque é algo que a forma que elas encontraram de manifestar uma necessidade delas. Sim. Então a gente pode entender que é a forma delas se comunicarem, o que elas precisam, a forma delas comunicarem o que elas precisam. Uhum. Então, isso a gente pode considerar dentro de normalidade, considerando dentro de desenvolvimento, esse Tá. comportamento. Uhum. Então, pensando que essa criança, do 0 aos 3 anos, né, que a gente considera aí a primeira infância, do 0 aos 3 anos, está ainda desenvolvendo as habilidades de comunicação, ela ainda está dentro do início do desenvolvimento, adquirindo habilidades, ela, quando encontra a faixa etária lá do escolar, ela já entra em contato com valores e regras sociais. Ela já Sim. está entrando em contato quando ela vai para a creche, quando ela vai para a escola, quando ela encontra outros amigos, quando ela encontra outras pessoas que vão poder mostrar outros valores, né? Enfim, ela já começa a perceber
que certos comportamentos são adequados ou não. Certos Na verdade, comportamentos, pode até falar. a primeira função da escola é essa, né? É a Sim. socialização, né? E aí que você começa, É, né, a lidar com outras frustrações, outras coisas, né? é a hora também que você começa a entender que você precisa compartilhar. Tem hora que você precisa ceder, né? Tem hora que eu preciso emprestar o brinquedo para o meu amiguinho, outras horas Uhum. não. Então, eu entro em contato com muitas coisas que antes era só eu, no meu mundinho, dentro de casa, com meus pais, suprindo as coisas que eu preciso, sempre que eu preciso. E em outros momentos, agora, eu vou precisar partilhar atenção, eu vou Sim. precisar compartilhar com outras coisas aquilo que eu desejo. Então, de certa forma, eu entro em contato com outro mundo, né? Uhum. Eu entro em contato com uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumado. Sim. Então, a expressão, eu vou entrar em contato com emoções, muitas vezes, que eu não me deparei antes, né? A primeira situações novas, das quais eu vou ter que aprender a conviver e as frustrações mesmo. Uhum. Então, se a gente pensar em termos de desenvolvimento, como o nível de desenvolvimento de uma criança dos 0 aos 3 anos, ele ainda está adquirindo essas habilidades, eu posso entender que a irritabilidade, né, o choro, o grito, pode estar de maneira normal nesse sentido. Uhum. Uhum. Eu posso esperar, eu posso já pensar, meu Deus, o que é isso? E aí é muito comum, né, os pais se desesperarem por conta disso, porque às vezes são situações muito difíceis mesmo dos Sim, pais de lidarem. lidar, né? Para os pais Oi? lidarem com essas situações, né? Sim, são difíceis, porque primeiro que os pais também às vezes nunca lidaram, é a primeira vez, falando de primeira viagem, né? Nunca Uhum. lidaram com aquela situação de uma criança que é totalmente dependente e que não ainda tem habilidade de desenvolver, habilidades de comunicação para poder expressar aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem, e aí de uma maneira ou de outra eles têm que lidar, não conhecendo ainda o bebê, a criança que tem, porque eles estão dando as primeiras vivências com essa criança, e a outra também não sabe. Então, ambos estão se conhecendo, ambas Se as partes descobrindo, estão se né? conhecendo. Oi? Estão se descobrindo. Sim, ambas. E aí é bem interessante, ao longo dos dias, né, da convivência, a mãe já vai identificando o tipo do choro, né? O tipo isso é fome, isso é sono. E aí é bem interessante isso, quanto a convivência vai ensinando a maneira como eu conheço, né? E aí, uma coisa interessante também eu posso conviver, mas às vezes eu posso não desenvolver a minha sensibilidade para escutar o que aquela criança deseja. E Uhum. aí, muito importante, talvez não só para essa primeira infância, né, do 0 aos 3, mas para a vida inteira. Na idade escolar, na adolescência e fase adolescência tardia também. Se eu Uhum. não me estimulada e se eu não estiver desenvolvendo a minha sensibilidade para conseguir escutar que aquela criança deseja, as, as, as relações vão ficando conflituosas. Porque Sílvia, aquele filme Divertidamente, ele coloca muito isso, né? A questão das sim, emoções no lugar certo, né? Qual o papel de sim, cada emoção. E interessante porque eu assisti esse filme, lógico, eu já era muito adulta quando ele surgiu, mas eu não assisti uhum, inicialmente. Eu fui assistir depois de uma palestra, acho que faz 2 anos só, que eu assisti, citaram uhum, o filme e aí eu resolvi assistir. Eu achei maravilhoso, eu indico para os pais que eu atendo, indico para os pacientes que eu atendo, porque ele coloca tão o papel de cada emoção, porque às vezes as pessoas acham que não, é proibido sentir raiva, não pode sentir raiva. E não é bem assim, né? sim. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é bem interessante, porque lá no filme, ele mostra que desde o bebê até o adulto está dentro do aquele cérebro, existem as emoções em todos, independente da idade. Ou Sim. seja, todos podemos sentir emoções.
E Uhum. lá no filme ele expressa um pouco da raiva, da tristeza, do nojo, da alegria. Isso. Então, né, da alegria. Então, o papel da alegria é de estar sempre motivada, animada para, né, conhecer coisas novas, para descobertas, e a tristeza um pouco mais melancólica, um pouco mais retraída, e a raiva um pouco mais impulsiva, e a nojinho, aquela ideia mais de proteção, de não se colocar um pouco a riscos, de perceber um pouco de nível de evolução mesmo da Uhum. espécie, né? Assim, e a gente precisa ter certos cuidados para se proteger também do ambiente. Uhum. Então, a gente precisa ter um pouco de receio, né? Então, o Uhum. nojinho, a importância dessa emoção, nesse E aquela sentido. parte que censura um pouco, é importante também, né? Você ter, Sim, né, a questão do inibitório, né, nas funções executivas, né? sim, sim. E aí, essa parte do controle inibitório entraria um pouco do que a gente entende um pouco hoje sobre o funcionamento um pouco da raiva, de como seria esse processo. Então, a criança, ou adolescente, ou qualquer pessoa, quando está Deixa eu vivenciando. fazer uma parte só, Síbia, só para a gente não esquecer. Duas pessoas já pediram, uma para falar sobre irritabilidade entre irmãos e a outra sobre irritabilidade na adolescência entre os pares. Então, só para a gente não esquecer, tá? Não perder. Tá, tá. A questão do funcionamento. Então, qualquer pessoa que está lidando com um ambiente estressor, ou, enfim, a criancinha lá que está na escola, está no começo da idade escolar. Então, lida com uma situação da qual ela não gostou, se sentiu frustrada. Então, aquele ambiente apareceu um estímulo para aquela criança, um estímulo do qual foi aversivo, né? Um estímulo de frustração para ela. E Uhum, aquela mensagem foi mandada para o cérebro. uhum, E ela vivenciou uma emoção naquela vivência. uhum, Aquela emoção foi processada dentro do cérebro. E aí, a partir da emoção, depois é mandado para uma área onde eu vou modular essa emoção. Então, eu processo e depois eu preciso modular. Então, isso áreas que eu lembro que na live do Tiago, ele uhum. comentou um pouco sobre a área pré-frontal, Sim. relacionada à tomada de decisão, a ter um certo controle no Equilíbrio. sentido de Uhum, perceber o que eu posso fazer, o que eu posso ser, o que é certo, o que é errado. Então, uhum. ele comentou um pouco a respeito da questão do uso de drogas, então, o que um córtex pré-frontal ele pode atuar nessas situações também, de você conseguir tomar essas decisões de maneira mais equilibrada, adequada. Então, na hora que a emoção é processada, ela depois vai ter que ser modulada. Então, é a hora que a gente vai entender se aquele cérebro, né, aquele cérebro pensando, claro, pensando no sujeito, né, mas a gente sabe que situações biológicas, né, a questão orgânica e biológica do cérebro também influencia nas reações das pessoas. Sim, sim. Então, se eu modulo as emoções de uma maneira que está desequilibrada, eu posso responder com um comportamento mais agressivo, mais reativo, mais impulsivo. E aí, Sim. se de outra maneira, eu preciso que isso esteja desenvolvendo de maneira equilibrada para que eu consiga tomar decisões e planejar minhas ações de maneira mais correta, mais adequada socialmente. Você falou da tomada de decisão das funções executivas, né? Que aí Isso. é um pouco da ideia do pré-frontal. Uhum. Essa ideia das funções executivas poderem atuar na questão do comportamento mais socialmente, né? Mais social, adaptativo socialmente, no planejamento das minhas ações. Então, antes de fazer as coisas eu preciso pensar primeiro, eu preciso planejar as coisas primeiro antes de tomar qualquer decisão, Uhum. Uhum. no sentido de ter flexibilidade também, flexibilidade no sentido de conseguir resolver meus problemas. Então, Sim. se eu estou diante de uma situação que eu fico
muito sem saber o que fazer, mas eu preciso primeiro, antes, poder pensar sobre isso. Sim, Então, se eu consigo pensar, eu consigo desenvolver estratégias para lidar com isso. Que uhum. outras estratégias eu posso desenvolver para conseguir resolver esse conflito, esse problema do qual eu estou passando agora. Sim, Então, sim. o pré-frontal também tem essa atribuição, né? Função, No né? sentido E aí, de função. Silvia, pegando esse gancho aí de como que eu vou desenvolver estratégias, né? E aproveitando as perguntas que foram feitas, como que os pais podem ajudar, né? Nessa a lidar com essa irritabilidade, ou seja, entre irmãos, como colocaram aqui, ou seja, entre os adolescentes, né? Ou até identificar essa irritabilidade, porque assim, tem alguns momentos que a gente percebe em consultório que tem algumas características dos filhos que os pais não percebem. A gente, como pais, não percebem, porque de repente a gente tem a convivência só com este tipo de criança ou adolescente, e para a gente é normal aquilo. Né? Então a gente, ou muitos pais falam assim, mas quando eu era pequeno eu também era assim, ou quando eu era adolescente eu também era assim, e não percebe, Sim, né, que aquilo não está muito sim. dentro de um padrão, ou que aquilo pode estar causando prejuízo para a criança ou para o adolescente. Eu nem gosto de usar o termo padrão, eu acho que é mais assim, quando causa prejuízo em algum setor da vida. Então, aquilo tem que levantar uma Sim, lebre, né? Então, assim, o que você sim. diria, primeiro, para identificar, né? E segundo, para como lidar com essa irritabilidade, que entre irmãos tem muito, que a gente sabe, né? E entre os adolescentes Sim. também. Você tinha dito antes da pergunta, você tinha dito uma questão que acho que é o gancho para a gente poder conversar sobre essa pergunta, que os pais poderem dizer para os filhos que tudo bem eles sentirem raiva, que tudo Sim, bem eles sentirem essa emoção das quais eles estão sentindo. dá essa Então, abertura. isso, eu acho que isso que você comentou, para mim, ele pode fazer parte de responder, assim, pode responder muitos questionamentos e muitas perguntas relacionadas a esse tema, porque é complexo, né? Então, você falou Uhum. de irritabilidade em irmãos. Então, entre irmãos, rivalidade, né? Que muitas vezes acontece, rivalidades, das quais, principalmente quando um mais velho, né? Tem um mais velho e chega um mais novinho, e o mais velho perde um pouco o seu reinado, vamos dizer assim, Uhum. e aí tem que partilhar, que aí tem a ver com aquela frustração de poder compartilhar a atenção com o outro, né? Uhum. Então, uma coisa é poder dizer para essa criança que o espaço dela não é perdido, é valorizar as habilidades dessa criança também, dela poder Sim. entender que chegou mais uma pessoa, mas essa pessoa vai entrar junto no time, né, da família. E Sim. não é Não é vista como competição, né? alguém que então, não é uma pessoa que está chegando para teve uma vez que eu escutei uma mãe falando, não sei por que ele chegou. Ele não faz nada, só mama, só dorme. Cadê? Ele não ia brincar comigo, né? Então, cadê aquela Uhum. expectativa, né? Uhum. O que que serve essa criança, né? Para que serve essa criança? Sim. Então, é bem interessante, assim, o quanto mexe com as emoções dessa outra criança, né, que chegou antes, e o quanto a gente precisa validar o sentimento dessa criança de raiva diante do outro irmão e conseguir fazer com que cada um sinta valorize a sua individualidade, de saber Uhum. que ambos são diferentes, aliás, os irmãos são diferentes, mas que têm habilidades e que devem ser valorizadas de maneira diferente. Cada Então, qual com não é sua, né? porque... Exato, porque senão acaba um perdendo um pouco o espaço, porque às vezes fica uma coisa muito tudo igual, né? Vocês são iguais? Não, nenhuma pessoa é igual. Então, poder valorizar essas Nem particularidades eles, vai. né, são iguais no fundo, no Pois é, DNA, né? Então, é entender então, isso. Sib, alguém colocou também, e como fazer para lidar com um adolescente irritadiço que não quer conversa? certo. E eu acho que quando se trata de adolescente,
Aí é um pouco diferente porque ele está ali construindo, é necessário que ele tenha esse espaço, estar mais reservado, porque ele está vamos dizer assim, em conflitos com. Eu Pode acho que é falar. importante respeitar isso, né? Eu acho que as pessoas têm Sim, dificuldade de respeitar esse espaço do adolescente, esse silêncio, esse quero ficar no meu quarto, me dá um tempo. Ele precisa disso, sim, né? Tem que ser respeitado, sim. né? Sim, se ele, esses dias eu atendi, mas aí não é bem o contexto, mas eu só para esclarecer um pouquinho. Era um menino que ele era um cara mais reservado, um menino mais reservado, e aí eu falei para ele, a gente vai precisar de tratamento, e tal, mas é, eu, qual que é o problema de eu ser reservado? De uma maneira mais hostil, né, falando Uhum. comigo. Só que assim, o caso deste menino específico, ele estava reservado, mas ele estava com vários outros sintomas também. Não é porque era da Uhum. personalidade dele aquilo. Tá. Ele estava sem comer, ele não estava querendo mais participar de nenhuma atividade com a Social. casa, com a Uhum. família. Ele também não estava saindo de casa, não estava querendo sair em nenhum momento de casa. Então, com relação à adolescência, a gente precisa entender sim que há um momento que ele precisa ter o canto dele realmente, ele pode ser que ele não participe de tudo, mas a gente precisa estar atento quando aquele adolescente está somente dessa maneira, Sim. sem precisa estar atento a esses outros sinais, Esse né? é um outro Então, tema que a gente ficou de abordar e alguém já perguntou aqui, né? Como perceber que aquela irritabilidade não é só irritabilidade, né? Aquilo não é uma coisa normal, é uma coisa que precisa ser tratada ou investigada, né? Quais são os sinais que os pais podem perceber isso? Ó, a doutora Ivete entrou, tá? Só para falar para você, beijo para ela. sim, sim. Essa questão do adolescente, pelas próprias questões da puberdade, pelas próprias questões hormonais envolvidas, é, tem uma tendência mais a uma impulsividade. É biológico um pouco essas reações mais impulsivas que podem acontecer nesse período. Mas o que a gente, inclusive, além da irritabilidade, um pouco de variação de humor também. Então, mas um pouco, não pode ser muito. Então, um pouquinho só. Não é aquilo que você falou, é algo que não pode trazer prejuízo para aquela pessoa. O Uhum, prejuízo é o que vai nortear sempre a gente a pensar se algo já está dentro de um transtorno ou não. Acho que uhum. isso norteia a psiquiatria como um todo, a gente entender se aquele comportamento está sendo adaptativo, é adaptativo para ele tá indo bem dessa maneira. Se não, aí entra um pouco daquele exemplo que eu dei. Não é só uma questão isolada, tem que ter todo um conjunto de coisas e perceber que aquilo está trazendo prejuízo para aquela pessoa. Sim. Então, se o adolescente tem uma variação de humor, da qual ele não está tendo mais interesse em nada, nem as coisas que ele gostava, por exemplo, eu já tenho Uhum. que estar Ficar de orelha em em pé, alerta. né? É. Exato, porque variações de humor podem ser encontradas, né? Eu posso esperar isso na adolescência. Então, às vezes acontece muito assim, dos pais falarem, nossa, comigo ele não fala nada, mas quando ele tá com os amigos, nossa, ele não parece a mesma pessoa, Ele tá da no mesmo, sucesso o mesmo total, ritmo. né? Exato. Então, e aí às vezes os pais não conseguem entender. Mas é claro que mesmo nessas situações, se não tiver, pode falar, pode É que falar. uma mãe colocou aí, acho, a mesma que perguntou sobre o filho que não conversa, adolescente que não conversa, como fazer, ela falou assim, mas sou só eu e ele, e aí como é que eu faço? Então, é um período que ele vai ficar sem conversar com você, né? Durante o Sim, tempo, né? Porque sim. faz Eu acho parte da que, adolescência isso, né? eu acho que isso que ela está colocando é uma coisa importante, porque tem a ver também com um pouco de orientação de pais, por exemplo. É importante que essa mãe possa falar para esse filho: olha, tudo Uhum. bem, eu entendo que você quer ficar na sua, eu entendo que eu não.
você tem seus amigos, você quer ficar no seu celular, você quer conversar com a sua galera, tudo bem. Mas eu tô sentindo falta de você também. Eu Será que também você consigo, pode? né? É se colocar, né? Eu acho que tem que ter muita abertura mesmo, né? Se colocar que, eu também Exato. quero um pouquinho, dá um pouquinho para mim, Me dá um né? pouquinho, né? E- Então, eu acho que isso é legal porque a gente desconstrói um pouco aquela ideia de que os pais não podem falar o que sentem para os seus filhos. Sim, E aí, isso, dentro de orientação de pais, isso é muito importante, porque isso a gente consegue. Muitas vezes as pessoas, os pais, as famílias estão entrando em conflito porque um não consegue escutar o outro, que entra aquela ideia que eu falei sobre ter a percepção de escuta do outro. E sim. aí, essa mãe pode chegar e falar para ele: será que a gente pode pelo menos combinar alguma coisa sei lá, pelo menos a gente almoçar junto, sabe? Sim. Será que assistir um filme junto, sabe? Eu acho que isso Eu coloco em várias lives do tal do momento família agora que eu falo, que eu acho que é legal ter esse sim, momento para se reunir e ser muito sincero, muito aberto, colocar as fraquezas, né? Eu falo que sempre que admitir e colocar as fraquezas é ser forte, né? Mas num momento especial com o adolescente, em muitos pais, a gente faz orientação para pais também lá no espaço, né? Eu faço, a Luciana faz, nós fazemos juntas, e muitas vezes a gente indica. Combina um horário da semana para ir, hora do chá com a sua filha, adolescente. aham, Sei lá, a hora do futebol na TV com o seu filho adolescente. É meia hora para a gente ter na semana só nós dois, para a gente conversar. Então, é importante, né, esse contato e essa abertura, né? sim. Eu vejo assim, às vezes pais, né, pais e filhos que nunca escutaram, nossa, mãe, eu gosto de você, mãe, eu te amo. Eles, às vezes, dentro de consulta isso acontece. Mãe, me desculpa por aquele dia, mãe, me perdoa. E o pai também, ou a mãe também, chegando a, às vezes a situação é tão conflitante que eles não conseguem nem falar essas coisas que a gente considera que são simples, mas que não são. Não são, Porque, às vezes, as situações, as relações estão tão conflituosas de muito tempo que um uhum, não consegue não consegue nem sentir essa abertura para o sim, outro. sim. E isso é Então, muito importante, né? É a base da relação, muito, da é a base confiança, né? da confiança, é a base, às vezes, até para evitar grandes conflitos, para evitar, às vezes, até para evitar novos comportamentos disruptivos, né? Que é essa Exatamente. questão, É, falando é. um pouco. E Já aí, evita. Síbia, vamos encaixar a coisa, porque tem muita coisa para falar, né? Muita coisa, É, muito. como não produzir um ambiente que estimule a irritabilidade, né? O que que os pais podem Sim. fazer para que o ambiente seja um ambiente que não, é lógico que é normal que tenha irritabilidade de vez em quando, mas que não seja um ambiente irritável, né? Que toda hora as pessoas naquele ambiente acabam eh, se mostrando irritadas, né? Então, um ambiente, o que que os pais podem fazer para que o ambiente seja o mais inirritável Aham, possível? aham. Eu acho que antes de tudo é entender que dentro da família, como eu tinha comentado um pouco antes, as relações são duas pessoas, né? Uhum, São várias partes ali dentro da sim, família. Não é só o filho ter respeito pelos pais, mas os pais terem respeito pelos filhos também, no sentido da individualidade, que a gente comentou um pouco, mas essa questão do ambiente sem estresse é poder um respeitar que o outro quer fazer tal coisa naquele momento. Só sim. que, é claro, a casa precisa ter regras, né? A Uhum. casa, até porque com regras a gente consegue que todos estejam é, aproveitando, né, Sim, o tempo, sim. É sem como no sobrecarregar jogo, né? ninguém. Se o jogo não tem regra, ninguém ganha, ninguém perde e ninguém joga, né? É isso mesmo. Então, eu preciso que todo mundo assuma seu papel ali para que todo mundo fique em harmonia. Sim, Então, o que que a gente pode, que muitas vezes acaba orientando ter um momento onde, para não sobrecarregar ninguém, você pode
hoje fazer esse tipo de essa tarefa hoje para mim. Então, poder inserir dentro da rotina da casa e poder. Uhum. Pode falar, pode Não, falar. do cotidiano da rotina, eu só estou comentando o que você está falando. Isso é isso de poder respeitar o outro, mas eu também preciso de você. A gente está junto aqui. Uhum. Então, mas eu preciso de você também para a gente conseguir ficar bem. Porque se ocorre esse desequilíbrio, alguém se sobrecarrega, Alguém se né? E prejudica, né? aí E a gente chega naquele ponto de se que se está causando prejudica. prejuízo, está com algum problema. Então, e outra coisa, acho que é uma coisa importante também, isso a gente vai trabalhando a responsabilização e a independência também Autonomia, né, Síbia? isso é poder poder a criança, o adolescente saber que ele pode exercer um papel importante dentro daquela casa, Dá um responsabilidade papel para ele, né? isso, ele pode assumir um papel que é importante e de valor e que sai um pouco daquele papel de somente receber. Ele precisa também fazer as coisas, conseguir as coisas e conquistar as coisas, né? Precisa Conquistar. ter esse processo de conquista, é importante. E As é coisas não podem prazeroso, ser né? exato, como a gente gosta quando a gente consegue ter um retorno de quando a gente se esforçou por algo, né? Sim, O sim. quanto a gente se sente muito mais agradecido, o quanto a gente se sente muito mais feliz, enfim, É, realizado. você vê que vale a pena, né? Eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes nos atendimentos online mesmo. Eu tenho falado muito para eles, mais para os maiorzinhos, os adolescentes, e até os pequenos de 8, 9 anos, eles entendem isso. Primeiro eu explico para eles o que é orgulho, eu tiro deles qual a noção que eles têm de orgulho, e aí eu peço para durante a semana eles anotarem para mim uma ou duas coisas que eles tiveram orgulho deles mesmos. Que E aí eles legal. me falam na semana seguinte, sabe? Então aí, porque às vezes passa batida, a gente não percebe uma coisa legal que a gente fez. Porque normalmente, né, o ser humano tem essa tendência a exaltar só o que é ruim, né? E aí o Sim, que é muito bom, o que é legal, passa despercebido. E a gente mesmo não percebe as coisas legais que a gente faz e eles estão crescendo também sem perceber. Então eu tenho pedido isso para eles e tem sido muito bacana. Eles virem e falar: "Ah, eu senti orgulho porque eu consegui terminar uma lição mais cedo", que legal. sabe? Que legal. Então acho que Que é esse legal. prazer, né, que causa uma coisa que você conquista, que você vai lá e consegue, né, e dá importância. Sim. Síbia, olha, a gente está 8h10 da noite, eu nem acredito. A gente vai ter que fazer uma outra live Nossa, para conseguir falar tudo. A gente está no primeiro bloquinho do que a gente combinou. Bom, então só tá para certo. fechar, a parte de desconfiar de alguma outra coisa, não só uma irritabilidade comum, mas algum outro transtorno tal, ela permeia a coisa do prejuízo. Se está tendo prejuízo Sim, de alguma sim. forma, né? Isso. Uma questão importante quando a gente entra em contato, né? Então, os pais trazem uma queixa, né, de irritabilidade. Como é que a gente precisa investigar? Que outras coisas a gente avalia? Qualidade, aliás, intensidade e frequência desses episódios. Então, esses Hum, são dois elementos que a gente tem que considerar para quando a gente vai investigar essa irritabilidade. Então, se é algo que está sendo muito frequente, a gente vai entender que vai trazer prejuízo. Uma coisa é, de vez em quando se irritou, de vez em quando não conseguiu lidar com tal questão, enfim, uma coisa é isso. Outra coisa é a frequência, outra coisa é a intensidade daquela irritabilidade. Ele se irritou a ponto de ter uma reação, um comportamento, por exemplo, agressivo, um tá. comportamento que foi extremamente disfuncional e que Uhum. trouxe prejuízo para ele e para outra pessoa. Sim. Então, isso são sinais que a gente considera muito de alarme. Então, Tá. frequência e intensidade das reações daquela criança frente à irritabilidade. E Visibilidade. aí a gente pensa, vou só um pouco citar um pouco de outros de quais diagnósticos a gente poderia pensar diante de diante desse sintoma de irritabilidade. Então,
No transtorno depressivo pode acontecer irritabilidade, que aí muitas vezes a gente tem aquela ideia de que é só a criança que está prostrada, o adolescente que está triste, que não quer falar com ninguém. Não, muitas vezes pode apresentar com esse sintoma de humor irritável, não o humor triste. Uhum. Então, o transtorno depressivo, outro, o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Nesse transtorno, ele é característico por a criança ter um humor irritável crônico, ter um humor irritável a maior parte dos dias e que acontece em momentos onde ela explode. Uhum. De alguma frustração, seja diante de alguma frustração ou alguma outra questão, ela ter episódios de explosão. Então, ela tem um humor irritável, mas em alguns momentos ela explode. Transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse transtorno, ele entra dentro dos transtornos de humor. Tá. E por que que a gente entende que é de transtorno de humor? Porque ele, evolutivamente, essa criança pode evoluir para um transtorno de ansiedade, para transtorno depressivo também. Então, o Uhum. transtorno da desregulação do humor. Pensar em outros, que a gente escuta muito, o próprio TDAH. É, eu ia Embora a falar. irritabilidade. Então, embora a irritabilidade não seja sintoma como critério para o Sim, TDAH, é mas ela muito existe, comum. né? É comum. É. É comum a gente encontrar pensando um pouco naquilo que a gente falou sobre funções executivas, né? Uhum. De que Uhum. aquela criança tem Não tem uma tendência condutor. Uhum. o controle, exato, o controle inibitório dela está um pouco prejudicado, então muitas vezes ela pode ter essas reações mais Sim. impulsivas, mais reativas. Uhum. Então, pensando em outro transtorno também, transtorno explosivo intermitente, que é um transtorno que é marcado por uma reação muito explosiva, uma reação desproporcional frente a uma situação de frustração. E muitas Uhum. vezes gerando comportamento de violência, né, agressividade. Sim. Próprio transtorno de conduta, que é um transtorno bastante complicado, né, dentro da Uhum. psiquiatria da infância. Ele tá, ele tem um comportamento de agressividade dessa criança dentro de um transtorno de conduta, ele é um pouco diferente daquela ideia da reatividade e da impulsividade. Ele tem uma agressividade que a gente entende que é mais é, premeditada, é mais planejada. Planejada. Ela ela difere da questão impulsiva e reativa. Então, mas muitas vezes pode também ter esses sintomas de irritabilidade. Sim. Então, outros transtornos, a própria, o TDAH eu já Não, falei, o chega, TD, chega. Não, não, não. A gente faz uma live só sobre transtornos, tá? não, mas acho que era É importante muito, né? citar, porque, não, acho que é importante citar porque isso é muito comum, essa É que as questão do pessoas não TOD mesmo, conhecem, né? Eu das acho que precisava regras. esclarecer isso, né? Aham. Mas tá bom, vamos passar para outro tópico. Não, só para te perguntar, o pessoal perguntou aqui se tem alguma bibliografia que você indica sobre irritabilidade ou jogos, alguma coisa que o pessoal possa saber. Então, se você Eu acho tiver, que tá bom, tá a bom. gente pode colocar na página do Eu, espaço depois. Você passa tá, para mim e eu tá. coloco na página do espaço, bibliografia, jogos. Essa pessoa que pediu, ela tem mais interesse no sentido de como lidar, no sentido de manejo, no sentido de tratamento. É Isso, isso? exatamente. Não tanto da questão teórica, né? Na parte Eu acho que de é mais o manejo. como lidar, exatamente. A Luciana Tá. até indicou aqui um livro, o Cérebro e o Adolescente, que ela está lendo, que ela Ah, também legal. acha que é interessante. A A Luciana Luna, a Fornes? Luciana Lauretti. Não, Ah, a a Luciana Luciana. Lauretti. É. Tá. Então, depois você passa um pouco que você tem sobre Tá isso bom, e eu eu passo coloco sim. lá na página do espaço. Bom, Passo sim. continuando, Síbia, e na parte assim Passando agora, rápido demais. fala. Passou rápido demais. É muito rápido, 8h15. Ai, meu Deus. E na parte escolar agora, né, que, com aulas online, então as crianças ficam mais Sim. irritadas, os adolescentes também, os pais também, né? Então, como lidar com isso? Se tem aparecido mais transtornos no seu consultório e esses casos de irritabilidade também estão aparecendo mais, não estão? Como é que está essa situação?
o que a gente percebe é transtornos de ansiedade no sentido de preocupações, crianças das quais já vinham com sintomas de ansiedade e devido à questão da pandemia mesmo, né, no sentido de perdas, medo de perdas, Sim. crianças que agora com a preocupação não querem de jeito nenhum sair de casa, tem acontecido Uhum. bastante. Tenham medo de perder alguma pessoa, né, algum familiar, ou muitas vezes é, preocupações a ponto de ter sintomas até físicos, né, de sintomas próprios da ansiedade que podem acontecer, né, sintomas somáticos, a gente diz, às vezes lavando a mão, uma preocupação extensa, assim, com Sim. medo da infecção mesmo, sabe? Uhum. E a própria questão do aproveitamento escolar, que pode estar prejudicada, porque não é o mesmo rendimento, né? Uma criança que está sozinha com o celular, enquanto. E por isso que eu acho que não é necessário que os pais tenham pelo menos uma certa monitorização, sim, do que essa criança está fazendo no celular, porque isso é Olha, alguém importante, acabou porque de colocar que é orientadora educacional e tem tido muitos casos de automutilações, de bastante coisa complicada agora nesse momento. Aí a outra, porque a a gente Karen, colocando também que tem, a filha tem compulsão por comer doce, né? Não come direito e come doce. Então, sim, sim. uhum, É um, a gente entendendo que estar fora de casa, frequentar a escola, frequentar, ter acesso à casa de outras pessoas, ter acesso a amigos, enfim, pessoas próximas, é um recurso que nos ajuda muito em muitas coisas. uhum, Então, se essa criança, esse adolescente é, está sendo impedido de poder aproveitar esses outros recursos, né? Essas outras são coisas boas, né? Que a gente pode aproveitar da vida, essas coisas, sim. então, se ele está sendo impedido disso, de alguma maneira pode trazer sofrimento, né? Por alguma maneira pode trazer aquele desequilíbrio que a gente falou, É, das só suas te emoções. cortando um pouquinho, eu costumo Não pode dizer que 99% dos pacientes que eu atendo, na primeira sessão, normalmente eu pergunto: o que você mais gosta na escola? E eles falam a hora do recreio, que é a hora que sim, eles estão todos juntos, né? Que eles estão no é, convívio social, é isso que eles gostam da escola. E agora eles estão sem isso, né? Então, assim, aí vai a aham, compulsão para o doce, vai para a ansiedade, um monte de coisa acontece. sim. Próprio outros transtornos que a gente falou da depressão mesmo, Uhum, são transtornos que têm sido estudados no pós-pandemia em alguns outros países, né, que já uhum, passaram por períodos de pandemia, aliás, de epidemia. Então, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. uhum. Então, pessoas que foram submetidas a um trauma da qual foi muito intenso e que desenvolveram sintomas a partir daquele trauma vivenciado. Então, Sim, isso também é uma possibilidade, por exemplo, de transtorno no pós-pandemia. A gente pós-pandemia. ainda não sabe a gente não sabe como vai ser, mas a Uhum, gente entende que tem muita gente que está perdendo. Crianças e uhum. adolescentes por aí, a gente sabe que tiveram algumas perdas. A gente Sim, percebe crianças e adolescentes quando tem os pais que um foi contaminado, já fica com aquele medo. É um medo sim, absurdo. Não é sim. absurdo, na verdade, é um É medo normal. real de É, perder essa é, pessoa. E que podem desenvolver sintomas a sim. partir disso. E que, se a gente não tiver um ambiente bastante acolhedor, de poder escutar essa criança quando ela está sentindo essas emoções, como a gente falou, né? De poder sempre validar o que ela está sentindo, se a gente não tiver um ambiente acolhedor. E também, se não tiver um ambiente onde os pais estejam se cuidando também, né? Também, Onde exatamente. Os pais precisam se cuidar no sentido de poder equilibrar suas emoções até para ter para dar esse suporte para os seus filhos, né? sim, com E se certeza. eles não tiverem isso bem trabalhado, né, eles acaba porque de fato eles são exemplo, eles são um modelo para essas crianças e Uhum, adolescentes. uhum, Se não uhum. tiver pessoas, né, que estejam realmente vivenciando esse equilíbrio Sim, diante e o que desse, eu falo um pouco assim, né? Não é a hora de você ficar exigindo nota alta, saber conteúdo.
né? sim, Porque aí fica não, é um estresse a mais, né? É um estresse a mais. A gente está com tanto estresse aí, né, pela pandemia, é um estresse a mais. Então, assim, não, tá, tirou da média, tá bom, tudo bem. Tá precisando de ajuda? Eu te sim, ajudo, né? Tem que relaxar um sim, pouco, eu acho, né? Não é que não tenha sim, que ter regras, tem que ter regras, como a gente falou no início. Mas tem que exato. saber flexibilizar, como você falou no início também. Né? Eu acho que a parte da Saber se adaptar, né? flexibilização também é importante. Isso, exato. Saber, igual, né? A gente tá conversando aqui na internet, né? No Instagram. Sim, Então, a sim, gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, exatamente. isso é importante para a gente conseguir superar as nossas dificuldades, né? A gente precisa saber que tem hora que eu preciso afrouxar um pouco, eu preciso ter flexibilidade para conseguir ter sucesso em tudo que eu for Sim, fazer. até porque com essa flexibilidade, com esse afrouxamento e com as regras bem definidas, é aquilo que a gente falou no início, quer dizer, você vai construir uma relação de confiança. E num Sim, momento que seu filho está precisando confiar em você, não é? exato, Né? É no exato. momento que você também está precisando que ele confie em você. Então, assim, e a gente não pode esquecer, lógico, o lugar dos pais, né? Que também é difícil para os pais trabalhar em casa, perder renda, é um monte de coisa que está Sim, acontecendo, né? Então, tudo tem que ser cuidado, aham. né? Sim, poder entender que tá todo mundo ainda sem saber muito o que vai acontecer, né? Um pouco do Exatamente. depois. A gente ainda. É, e é uma coisa que a questão da incerteza e da insegurança é algo que pega muito. Então, a gente tá aí uns 4 meses já, desde março, né? De É, pandemia. março, abril, Uns 4. maio, junho, E já aí estamos a gente também retomando não tem tudo. previsão. A gente não tem Não previsão, tem né? De quando vai. E essas questões de insegurança e incerteza, isso acaba atrapalhando um pouco, né? com Talvez isso certeza. todos né, de outros lugares, né, de outros países, identificaram que essa insegurança e essa incerteza do quanto ia acabar tudo isso talvez gera mais estresse. A Exato. possibilidade de você não saber quando é que vai isso acabar. E Então, se a gente pensar, né, numa situação de dia a dia, qualquer situação que nos cause insegurança ou que seja desconhecida, a gente fica, né, ressabiado, a gente fica ansioso, em qualquer situação, né, em a qualquer gente não situação. viu. Então, como a Liana está falando aqui, não tem previsibilidade. Então, isso é difícil, né? Lidar com o imprevisível não é coisa fácil, né? Acho que precisa de muita maturidade, né? Aham. E poder ter flexibilidade também, Também. saber. E poder respeitar, aqui a gente falou muito de flexibilidade, né? Porque flexibilidade envolve muito poder, para a gente construir aquela harmonia familiar que a gente falou, a gente precisa ter muita flexibilidade. E a Sim. gente precisa ter muito respeito também Uhum. pela gente e pelo outro que Pelo está outro. próximo, e enfim, aquele que não está tão próximo, aquele que está do meu trabalho, enfim, pessoas Sim. ao meu alcance. A E gente aí, quando a pensava gente até viu pelos isso, professores, pela escola, que também não estão numa situação de fácil, né? Também está difícil. não, Então, não, eles todo mundo nunca tiveram respeitar, que né? dar aula online, né? Nunca tiveram Uhum. que dar aula online, estão tendo que preparar suas aulas de uma maneira diferenciada, das Sim, quais não estavam acostumados, né? Uma coisa que eu acho que é importante falar sobre o assunto irritabilidade, e aí acho que responde um pouco, é quando eu me conheço, eu consigo poder pensar sobre desenvolvimento de estratégias para lidar com a emoção que eu passo. uhum. Então, por isso que a gente está falando aqui de a gente não tem previsibilidade das coisas, mas eu preciso me respeitar e eu preciso me conhecer. O que Sim. que é difícil, até onde é o meu limite das coisas, até onde eu consigo, até onde eu preciso, eu posso sozinha, até onde eu preciso de ajuda. Então eu Uhum. consigo, se eu me conheço, eu consigo desenvolver estratégias no sentido de que isso não está dando mais para mim, eu preciso de ajuda, ou eu vou procurar um profissional, ou eu vou poder entrar em contato com vários centros, né? Sim, sim. Tem ligações, né? Tem Ou às vezes até centros de pessoas escuta. na própria família, como a Ivete falou, que tem uma carga mais
um emocional mais preparado, que você pode conversar e falar, olha, Sim, é uma até parceria. isso, É, né? é, tem centros de escuta também, né? Que a gente está falando de Também. algumas instituições que também estão Uhum. recebendo essas situações. Então, se eu me conheço, eu consigo também prever até onde é o meu limite. Sim. Então, e aí a questão entra um pouco da irritabilidade. Se eu Uhum. me conheço, eu identifico. Ainda hoje eu conversei com uma adolescente, ela falando para mim que ela tem muita dificuldade em fazer amizades. E aí, conversando com ela, ela me diz: eu tenho dificuldade, na verdade, eu consigo até conversar com as pessoas, mas tem um momento que eu me afasto, que eu me afasto delas. Uhum. Então, aí eu conversei com ela, tá, mas você está identificando que o seu problema, então, não é iniciar uma conversa, não é iniciar uma amizade. Em algum momento, você acaba não conseguindo manter. Então, essa identificação do que é difícil para você é importante para você conseguir estabelecer estratégia de atuação, de poder lidar com aquilo. Por isso a importância das terapias, né? Seja psicológica, Sim, psicopedagógica, né? Muito importante. Síbia, eu tenho que encerrar porque eu morro de medo deles cortarem a gente, eu não consigo gravar a live. Então, tá bom, tá bem. a gente vai Nossa, prometer que a gente vai fazer mais uma, né? Porque não deu tempo nem da metade do que a gente programou, tá não, bom? não mesmo. A E gente eu tá prometo para bom, vocês que eu vou deixar a bibliografia que a Síbia me enviar e mais os jogos, a gente coloca na página do espaço, tá bom? E tá eu quero te certo, tá agradecer certo. muito, foi ótimo, foi maravilhoso, Nossa. e ficou com gostinho de quero mais. Sim, sim. Eu agradeço a parceria, eu agradeço o convite. Me sinto muito feliz de poder trocar essas informações aí com a gente, com você, com todo mundo. Que eu acho que é importante a ideia aqui da Do live, que papo, é a né? troca de informações, né? O bate-papo, a troca de informações, as pessoas mandando mensagem, fazendo comentários, né? De podendo acrescentar, né, a nossa conversa aqui. E Com isso é muito certeza. bacana. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de poder ter participado. Muito Beijo. Tchau, obrigada, tchau. obrigada para todo mundo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.